Fala, galerinha do meu canal! Não me atrapalha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não está acompanhando, o vídeo de ontem é muito importante para você entender o vídeo de hoje, tá? Vai lá. Assiste lá primeiro. E se você não estiver assistindo lá, se você está assistindo aqui agora, vamos começar por uma coisa muito importante, que a gente vai estar sempre aqui conversando com você. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte, comenta e envie essa mensagem. E pega seu café e seu biscoitinho, que agora é hora de a gente bater papo. Sim. Vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Vínculos traumáticos. Sim. Do oferecimento de blogueiras do apocalipse. A gente mesmas. Gente, quando a gente pensa que o mundo ruiu, né, e aí a gente tá enfrentando os nossos lutos, e aí se você não sabe do que eu tô falando, amor, você tem que ir no vídeo de ontem pra você entender as 5 fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross, tá? Tenho este livro maravilhoso, ela é fantástica no jeito de escrever. E aí a gente pensar sobre como que a gente vive depois de morrer. Porque aí você tem que pensar nos seus vínculos. Se você morreu e tá existindo um mundo novo e um você novo, as pessoas ao seu redor são novas? Ou estão renovadas? Nossa, foi um triplex na minha cabeça. Porque uma reforma íntima individual vai afetar diretamente a quem está envolvido comigo diretamente. A minha reforma íntima individual, os meus valores e os meus princípios definem quais serão os meus comportamentos e que afetarão O outro. Sim. a sua vida diretamente. Sim. Então você, pai, mãe, filho, marido, esposa, aluno, professor, você nas suas relações. Sim, é o ecossistema inteiro, tem que mudar, né? Uhum. Partindo de que quando a gente muda, as coisas ao redor mudam e tudo muda, faz sentido mesmo. E é muito... Eu, como meu louco, é muito louco pensar que muitas vezes uma pessoa em um ambiente inteiro começa a mudança e aí aquele ambiente ainda tem resistência e aí o que eu vejo muito acontecendo é aquele ser que mudou literalmente mudar. Se mudar, né? Se mudar, sair do ambiente por causa da resistência. E aí eu fico assim, às vezes eu queria uma maneira de falar com as pessoas, traduzir essa questão de a gente entender como um todo, como sociedade, como meios, como rua. Sei lá, vamos pegar como ruas. A rua que você mora. Todas as pessoas da rua que você mora. A gente entender que todo mundo daquela rua é um ecossistema que vai interagir, que vão ali, um fazer uma coisa, tem um detalhe de um que complementa o outro. E assim é nas nossas relações. Na nossa família e no nosso trabalho. E aí a gente entender que não basta só a gente mudar e aquele meio não vai melhorar com a gente se automaticamente não tiver um começo. Sim. E muitas das vezes eu acho que o fator que é o fator de mudança, sabe? Quando a gente tem um programa no computador e ele começa a pensar por conta própria, e aí ele pode se tornar um vírus, e aí aquele vírus muitas vezes não tem força para mudar o meio. E aí o exemplo que depois de um tempo acarreta o meio. Entende? Entendeu pra onde eu fui? Faz sentido? É a gente pensar que a pessoa que foi alterada, ela altera o meio. E às vezes o meio é tão massivo que uma acaba exterminando o outro. É o predador. Aí alguém tem que sair. Alguém tem que sair da pirâmide.
Quem percebe, da Matrix, Da né? Matrix. Quem percebe que não consegue lutar contra, vai ter que ficar out, vai ter que se retirar. Uhum. E rezar pro exemplo puxar Modificar o outro, as outras modificar pessoas. o outro meio. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É. E ser o exemplo, que é uma coisa que a gente já falou há uns 2 vídeos para trás também, o seu progresso incomoda. Muito. Porque o seu progresso tira as outras pessoas da zona de conforto. Sim, as pessoas se veem em lugar de mudar, e aí o primeiro comportamento que eu poderia colocar como um parasita comportamental é tentar de alguma maneira atingir o progresso do outro, consciente e inconscientemente, para não mudar o próprio, a própria narrativa, a própria vida. Eu vou dar um exemplo meu. Vamos lá, que a gente veio aqui pra isso, pra se expor, porque a gente ama se expor. Eu demorei 2 anos pra sair de um relacionamento tóxico. Nesse interim desses 2 anos, diversas vezes eu não conseguia entender o porquê e eu já estava formada, tá? O porquê que eu amo algo que me faz mal. E aí tentando reproduzir dentro daquele relacionamento, e era um casamento, né, que eu morava junto, coisas diferentes do que os meus pais faziam e do que os pais dela faziam. Porque eu olhava para os 2 exemplos e falava assim, muito bosta, eu não quero uma relação assim. Eu quero uma relação assim. Com transparência, com resiliência, com pessoas que assumem os erros. Uma pede desculpa, a outra pede desculpa imediatamente. Não tem ninguém competindo, não tem joguinho. Não tem que, eu vou fazer isso porque vai causar isso no fulano, sabe? Eu tava buscando isso porque eu vi esses joguinhos no casamento dos nossos pais. Eu falei, não vou ser conivente com isso. E aí eu descobri que eu me casei, todas as vezes que eu me casei, pelos motivos errados. Porque eu tava tentando fugir de conviver com o vínculo tóxico dos meus pais. Só que eu saía do lugar que é não saber viver de uma outra maneira. Por mais que eu quisesse, o meio em que eu convivia me assemelhava de novo àquilo que eu queria fazer diferente. E quando eu recebia no meu relacionamento coisas iguais às que eles faziam, eu era colocada como louca, como errada. Porque eu destoava dessas 2 coisas que estão em lugares distintos, mas são iguais. E aí eu acreditava, eu vi um vídeo agora muito interessante, eu acreditava no potencial do outro, mas peraí, potencial, amor? Potencial é o que eu tenho. Lembra que não existe ver no outro aquilo que não existe em mim? Só vejo no outro aquilo que existe em mim? Isso serve pro bom e pro ruim? Então pro bom. O potencial que você enxerga naquela pessoa que você está se relacionando é o potencial que você tem. E aí é um triplex. Sair destes lugares ou dizer para estes lugares, eu não danço mais conforme essa música não faz sentido pro ritmo que eu tô dançando. Não fui eu que escolhi essa música. Não fui eu que escolhi essa música. Não fui eu que escolhi esse espetáculo. Por que tô dando palco pra maluco dançar? É perceber que tem uma música. E aí, maluco, música. gente, sou psicóloga. Maluco é quem faz coisas erradas sabendo que tá fazendo coisa errada, tá? Sim. Maldade. E aí a gente não pode chamar de maluquice. Ontem eu estava... Boa correção que eu me fiz aqui. Ontem eu estava com o meu fone de ouvido e aí eu tava escutando uma coisa e ao mesmo tempo tava saindo outro áudio junto. E desde ontem, amanheci hoje com essa questão acontecendo no meu iPad. E eu não consegui achar onde Tudo tava. que ela precisava era reiniciar ele. Eu não consegui achar onde estava aquele negócio. Fechou tudo, desinstalou o trem, virou uma loucura. Mas desde ontem, inicialmente, eu tentei resolver, me irritei, e aí vi que era um barulho de mar, de onda,
E aí eu falei, quer saber, eu vou deixar esse negócio funcionar ao mesmo tempo. Todas as outras coisas que eu for escutar, e eu vou escutar tudo ao mesmo tempo. Porque já que esse negócio não quer sair, eu vou deixar ele aí. E por um momento eu tentei acostumar com aquela coisa mesmo me incomodando. E acostumei. Dormi, tanto que hoje de manhã me incomodou. Eu falei, não, vou ter que seguir o conselho dela. Porém, o que eu tô querendo dizer é que às vezes é simplesmente o fato de perceber que existe uma música. Não fui eu que coloquei. Nossa, que exemplo prático, objetivo. Não fui eu que coloquei. Por que eu tô aceitando eu estou tentando aceitar. Eu tentei aceitar ontem, escutar um som ao mesmo tempo da ontem. Sabe o que faz você ter essas interpretações? Conta pra eles. Jornada integrativa. Falei, não. Aí hoje, a primeira coisa do dia, vou resolver essa questão. E aí eu segui o conselho dela, porque também já amanhece o dia, tipo assim, vou aceitar. Aí, é porque tem dia que eu tenho uma resistência de aceitar conselhos, né? Que é uma dificuldade muito grande, às vezes. Tá melhorando. E aí o fato de saber que ela é autista e que tem a rigidez cognitiva me coloca em vantagem para que eu tenha uma responsabilidade dobrada com as minhas atitudes, para que o ambiente estresse ela o mínimo possível e a gente consiga ter uma comunicação e um diálogo assertivo para que ela tenha flexibilidade. Aí ela aceita a flexibilização não como uma rigidez. Como um amor, como um afeto. E aí fica mais fácil, não tem crise. É uma configuração. Aí não tem crise, não tem estresse, não tem, né? É uma configuração, porque aí reinicia, né? E aí é o que eu fiz. Aí perceber a música, reiniciar o aparelho e aí voltar, não tem música. Se tiver a partir de agora foi porque eu coloquei. E aí eu sei onde que ela vai estar. A hora que eu quiser tirar ela, eu vou tirar. E é muito difícil, porque ontem foi uma coisa muito louca pela dificuldade que eu fiquei em procurar e não encontrar. E acredito que a gente às vezes procura, sabe que tem algo errado, procura dentro de si, mas não encontra. Porque aparentemente tudo parece que tá perfeito. Mas eu tenho coisas não inacabadas da minha infância, adolescência, juventude, com família, mas hoje está todo mundo bem. Então essas coisas, eu não preciso resolver essas coisas, porque hoje tá todo mundo bem. Você não precisa conflitar, entrar em conflito. Você não precisa... Você não precisa entrar em conflito com os outros. Com os outros. Mas não mais. Não mais, mas você precisa entrar em conflito com você mesmo. Que é um confronto brutalmente honesto, né? É por que eu ainda estou aceitando ouvir uma música que eu não curto? E aí, gente, isso nesse exemplo que eu dei de mim, desse relacionamento antigo, eu tinha que ir pra show de sertanejo. Rindo com respeito. E aí eu tinha que achar no sertanejo músicas mínimas, músicas que eu conseguisse gostar, porque eu tava sendo a chata do rolê. Eu só tava no lugar errado. E hoje você sabe o quanto essa frequência e o quanto você se abusou a permanecer em lugares que fazem mal, realmente fizeram mal. Hoje a gente entende a questão da frequência, das músicas, do poder da palavra, que são todas as coisas que a gente fala e a gente estuda e a gente bota em prática. Sim. E esse era um ambiente que me obrigava a beber. Pra caber, né? Pra engolir. E aí eu tava engolindo tanto, que e aí quando eu já trouxe pra vocês algumas vezes, e todas as vezes que eu puder me lembrar disso, vou falar aqui que eu sou ex-alcoólatra, ex-fumante, ex-viciada em pornografia, ex-dependente química de açúcar, enfim, uma par de coisas aqui. Ex-viciada em maquiagem, sabe? Ex-viciada em progressiva, enfim, uma série de coisas que foram me colocando goela abaixo que a gente vai fazendo pra caber. E a gente esquece de se olhar, né? E chegou um momento em que tava tão insuportável fazer pra caber que no segundo copo de cerveja eu já tava sentindo os sintomas de ressaca. Eu gastava com a bebida e gastava com o remédio para não ficar ruim, que eu precisava aguentar beber muito para poder nivelar.
Eu tive episódios de bebê, mas eu nunca fui de bebê. Então, eu nunca consegui, porque meu corpo físico mesmo, eu não tenho físico pra isso, não aguento. Mas eu entendo, porque eu já bebi algumas vezes pra caber e é horrível. E aí a gente vai se deteriorando, porque a autoestima vai pra onde? Pro saco. É assim, lá na sola do chinelo, gente. Não tem não tem percepção de si que consiga se admirar. E aí a gente só fica onde a gente admira. Aí você começa a se abandonar. Aí você começa a fazer um tanto de coisa para poder tampar aquele buraco. Tem uma cena, um meme, que tem um buraco, tem uma rachadura na parede. Aí a pessoa fala assim: não, um remendo resolve. Ela vem e traz uma pasta de dente e tampa um buraquinho. Ah, não, tem um outro que é o do buraco. É um buracão. Aí a pessoa coloca um papel e vem passando a tinta em cima, ao invés de passar mais corrida, fazer o que tem que ser feito. Aí daqui a pouco o papel solta. Uhum. Aí o buraco tá lá do mesmo jeito. É que vai passando maquiagem, né? Você vai fazendo. E vai, e veste, tira, e sobe. E tem que tem uma peça maravilhosa que chama Loucura. Deve ter ela no YouTube. Da minha ex-professora de... Não é ex, né? Professor é sempre professor. Da minha professora de teatro, Marina, maravilhosa, que mostra isso, assim, o quanto a gente gasta energia nesse tira-põe, faz e veste, e ouve a música que a gente não gosta, e faz pra caber, e escuta uma conversa ruim, exausto só de falar. Uhum. Eu me cansei só na hora que você falou, escuta uma conversa ruim. Quando eu tinha que conviver com pessoas, me cansava muito as pessoas tentar alugar o meu ouvido pra reclamar das outras. E uma coisa que me cansava muito quando eu ia nesses lugares que eu tava, tipo assim, fazia pra caber, eu tava tendo uma conversa super interessante com uma pessoa do rolê que se interessava pelas mesmas coisas que eu e que a gente conseguia conversar de igual para igual, e eu percebia, inclusive, a maior parte das vezes que eu fui interferida, que eu fui interrompida, por mulheres não querendo assuntos sérios na mesa. Ridículo, né? Eu não sei se ridículo ou se uma doutrinação muito grande. Não ridículo a mulher, mas ridículo o lugar que a gente se sujeita. E porque nos induziram a pensar assim. E que a gente... as Martas do Aya, né? Do conto de Aya, né? Que assim, vem cá, volta, você não pode sair da casinha. Não, é a tia Lídia. Que é a responsável da igreja. Se você não pegou a referência, vai assistir The Handmaid's Tale ou o conto da Aya. Porque a gente perder os direitos, a gente ter a boca costurada, não começa sequestrando mulheres e costurando a boca delas. A gente vai perdendo os direitos aos poucos. E aí, quando a gente vê algumas movimentações políticas que estão acontecendo, inclusive no nosso país, eu temo de verdade. É preocupante. Preocupante. Né? E aí a gente vê o tanto que o emburrecimento programado da sociedade... E se você que está assistindo a gente não sabe o que está acontecendo, pega aí histórico Hugo Mota, para você entender quem que ele está apoiando e como é que isso reverbera na nossa vida enquanto mulher. Exatamente. Eu perdi o raciocínio. Que é tão profundo, né? Mas o que traz luz para esses assuntos e que consegue fazer com que você tenha esse senso crítico e se abra para o novo é jornada integrativa. Sim. Porque aí você sai do anestesiamento e você percebe que tudo que estão fazendo com você é porque você foi deixando. Porque te ensinaram que você tinha que suportar o desconforto. Para deixar alguém que está sendo muito incoerente e confortável. Uhum. Em que momento a gente normalizou, e aí a gente volta a falar crime, né? Em que momento a gente normalizou a humanidade não ser humana e respeitar pessoas? Tá chato viver e tá... É porque a gente não tá respeitando as pessoas. Porque tá perigoso sair na rua, porque
Se eu tiver com uma roupa que não agrada as pessoas, se minha roupa é muito diferente, as pessoas acham que elas têm o direito de bater uma na outra. Sim. E muitas vezes começa em casa, né? Eu vejo muito... É porque a gente foi tão acostumado a ser abusado que a gente acha que o abuso é o único caminho. E de ser abusado, permanecer sendo abusado, ou de sair e ser um abusador. Não existe o meio termo. E o caminho, gente, o caminho é o meio termo. O caminho é o equilíbrio. O caminho é: eu te peço desculpa. Se você não vai se desculpar também, porque nós dois erramos, eu não vou ficar perto de você. Porque eu estou aqui na intenção de aceitar o meu erro, estando do lado de alguém que aceita o próprio erro, para que pessoas que aceitam o próprio erro consigam fazer algo melhor. Exatamente. E fazer a jornada integrativa e estar disposto a ir nesse lugar é um ato, assim, de amor extremo. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu comecei a me questionar. O que eu faço que dá liberdade a tal pessoa de me tratar de tal maneira? Eu comecei a me questionar isso toda vez que acontecia um absurdo. Toda vez que alguém chegava perto de mim e perguntava as novidades. Quais as novidades? Isso me irritava profundamente, porque eu não sou uma pessoa de falar as novidades. Você que não vive comigo, eu não sou uma pessoa de falar as novidades. De puxar essa conversa. Ou de ter contato com... Gente, eu vou dar spoiler da nossa vida. Mentira. Fake news. Sabe por quê? Porque, inclusive, a gente se relacionar é porque ela só conta novidades. Só que ela tá contando novidades dos melhores aplicativos que saíram, das últimas notícias, dos robôs que estão inventando, da bioimpressão 3D, do progresso que tá acontecendo lá na Suécia, porque eles estão tirando as telas e tudo que reflete pixel das salas de aula. Sim. Esse tipo de novidade. Porém, no meio que eu vivia, a novidade que as pessoas buscavam era outro tipo de novidade. Então, assim, não dava match comigo em nada. E eu comecei a me questionar. E aí eu cheguei num momento que eu fiquei tanto de saco cheio mesmo de todo mundo. E eu olhei pra cara de todo mundo. Sabe quando você para o tempo, assim... E aí você tá sentado numa cadeira, e aí você olha pra cara de todo mundo. E aí eu olhei pra cara de todo mundo, e aí como se tivesse um espelho na minha frente, eu olhei pra minha cara e falei assim, cara... O que eu tô fazendo? Já trabalhei pra cacete, já passei coisa que só eu sei, já dei conta do meu rolê, já... Dormi na rua, ninguém sabe. Já dormi na rua. Eu dormi na rua, ninguém sabe. Eu perdi a minha filha e ninguém falou nada comigo. Ninguém nunca me pergunta. Quando eu cheguei neste lugar de tipo assim, cara, ninguém me ama, ninguém se importa de verdade comigo, foi quando eu fiz essa questão de... Eu perdi a minha filha e ninguém perguntou como que eu tava. E aí eu comecei a me questionar, e as pessoas sempre descredibilizando, sempre duvidando, sempre questionando, sempre forçando a barra, sempre botando pressão. Porque o dinheiro, isso faz dinheiro, isso dá dinheiro, quanto que vem o dinheiro? E aí eu comecei a olhar pra isso e falei, gente, ou eu tô vivendo muito errado, ou eu sou um projeto muito falido, ou eu realmente, alguém depositou muito tudo em mim e eu errei muito. Mas aí eu vi e falei assim, mas ninguém depositou nada em mim, não. O que eu tô fazendo aqui? Inclusive, sofri muitas faltas, muitos atropelos, até fome dentro de casa. Às vezes a criança passa porque os adultos não têm o mínimo de responsabilidade para poder fazer o almoço na hora certa, porque colocou aquela criança no mundo para poder perecer as próprias mazelas. Aí você se faz esses questionamentos e fala assim... Aí quando eu me fiz esse questionamento, eu falei assim, meu Deus... E olha que eu tô fazendo, não é o que eu estou fazendo que tá me dando ousadia a essa pessoa. Eu realmente não tô fazendo nada. Se eu ficar me perguntando isso, eu vou me achar doida. E vou achar que essas pessoas têm razão. Não é o que essa pessoa está errada, é inconveniente, tá deslocado, não faz sentido comigo. Eu tô num ambiente errado. As pessoas aqui não se importam umas com as outras. Eu preciso mudar de ambiente. E aí, automaticamente, eu preciso mudar. Porque se eu preciso ir para um ambiente diferente daquele,
para caber em outro, eu tenho que ser outra pessoa. Porque aquela pessoa ali, se ela não mudar também, ela chegando em outro ambiente, ela não se encaixa. A peça de Lego não vai nascer outra perna. Então, entender isso. Aí quando eu dimensionei, entendi, tem uma música tocando que não fui eu que coloquei, porque eu tô aturando ela tocar, eu não gosto dela, não preciso estar com ela. E às vezes eu tô até dançando. Eu tô dançando essa música, não gosto, então eu vou tirar, eu percebi que essa música existe, vou iniciar a minha jornada, vou tirar essa música. E aí eu vou desligar o meu computador, que é o meu ser, vou me desligar para poder ligar de novo. Aí eu não tenho aquela música mais. Aí eu volto a te dizer, se você não está disposto a passar pelo Vale da Sombra da Morte, não comece a jornada integrativa. Porque você já tá morto, morta, morte. E aí você não quer sair do túmulo, mas você tá reclamando do túmulo. Então você tem que fazer uma escolha, ou você reclama do túmulo, ou você sai do túmulo. Ou você sai. E aí jornada integrativa não é pra você se você não tem a coragem de mudar. Aceitar que as pessoas que você ama não te amam e que elas erraram com você, que tá tudo bem. Ou que a gente teve uma percepção deturpada do que é o amor, a gente não se ama o suficiente, não sabe dizer pro outro como é que tem que fazer para poder me amar. Também. E exigir isso de eu não te magoo, logo estou exigindo de você somente aquilo que eu dou. Não me magoa. Então você não vai me magoar. Exatamente. Que eu não faço isso comigo, automaticamente não faço isso com você. Então eu não aceito receber isso de você. Sim. Aí fica o questionamento. Se você está disposto a mudar, você vai ter que mudar primeiro, sem a garantia de que os outros vão mudar. Só que alguém tem que começar. Mesmo que seja sem garantia. Porque ruim já tá. Porque sem garantia já é. Qual a garantia que você tem? Se você quebrar agora, assim, quebrou o celular, você pode contar com quem para poder comprar outro? Aí eu vou mais. Eu cortei minha mão. Nesse relacionamento que eu tava, eu cortei minha mão. Eu liguei, eu chamei, eu avisei. E eu tive que avisar no meu trabalho, porque eu tava sozinha em casa, eu tinha que chamar Uber, eu tinha que ir pro hospital, enfim. Corte pra dar ponto. E aí eu saí, fui sozinha e dentro do carro, eu olhando para aquilo, eu falei, meu Deus. Você dirigiu ainda, né? Dirigi ainda. Porque eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Meu Deus, será que é isso? Eu tava num lugar tão solitário para caber, que eu estava dando conta de tudo, não podendo ser vulnerável num momento de corte. E este mesmo corte infeccionou, porque eu tava tão acostumada a fazer para caber que eu coloquei a mão no pano de chão sujo na véspera da minha formatura, me colocando no lugar de eu vou carregar o mundo e é isso, e tem que fazer assim, e tem que eu não posso ser cuidada, porque todas as vezes que eu me colocava no lugar de ser cuidada, eu não tinha. Então eu tinha que me levar para passeada. Então a gente precisa repensar quais são os vínculos que a gente está fazendo. Onde a gente tá. E aí dói, sair deles dói porque é uma solidão. Mas o que é melhor? Você pegar uma infecção porque você tá acompanhado, ou você conseguir se curar mais rápido porque você tá sozinho? E tá bem. Nu! Frase de efeito final. O que você vai fazer com o que fizeram de você? O quê? Isso é... Como é que é o nome dele? Não é Foucault, não. Ai, gente. Precisava lembrar. Não lembro. Quem lembrar, coloca no comentário aqui. E jornada integrativa. Tchau.